Querido amigo do YouTube, tudo bem com você? Como eu havia te prometido, seguirei aqui com a segunda parte do nosso mágico Flash Sideway, em que o Senna não nos deixou em Imola e continuou a sua carreira e a sua vida. Eu ressalto, pessoal, que tudo que irei falar aqui é pura ficção, mas uma ficção que eu acredito que poderia ter sido verdade. Nesse vídeo nós iremos falar sobre a temporada de 95 com o Senna no grid. Como vimos no vídeo passado, Senna alcançou o Tetra e já irá começar 95 buscando o Penta. Quer saber como será a segunda parte dessa história? Então vem comigo! Mas antes, como de costume, te peço para você se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e ativar as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Apesar da felicidade e do alívio pelo Tetra em 94, Senna ficou bastante irritado com o choque entre ele e Schumacher na Flinders e foi tirar satisfação com o alemão ali mesmo no circuito depois do pódio. Senna perguntou ao alemão: "Você fez de propósito, não foi?" Schumacher ficou calado, não respondeu e foi embora. Na coletiva de imprensa da corrida de Adelaide, o alemão foi convocado pela FIA a dar explicações sobre o que havia acontecido. Ao ser indagado sobre o incidente, Schumacher apenas tergiversou, dizendo que esses incidentes envolvendo ele só ganhavam repercussão porque ele estava competindo na frente, pelo primeiro lugar e pelo campeonato. Senna não ficou satisfeito com a explicação do alemão e saiu da coletiva bastante irritado. Apesar dessa convocação por explicações, a FIA acabou não aplicando sanções ao alemão ou a Benetton para a temporada seguinte. Senna saiu da coletiva bastante irritado e preocupado com a falta de pulso da FIA para com a Benetton e com Schumacher. Em fevereiro de 95, durante os testes pré-temporada, Senna teve um encontro com Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari, e avisou que talvez não pudesse ir para a Ferrari em 96. O brasileiro já havia adiado a ida ao time italiano uma vez no ano anterior e novamente estava adiando esse seu sonho. A razão do adiamento era a necessidade de garantir a realização de outro sonho seu: o pentacampeonato mundial para igualar Fangio. O brasileiro temia que a benevolência da FIA com Schumacher e a Benetton pudesse colocar algum tipo de risco ao seu objetivo de alcançar o Penta pela Williams, e que ele ir para a Ferrari em 96 sem o Penta era bastante arriscado. Era necessário ter ao menos uma reserva para melhorar as possibilidades de ele alcançar esse seu sonho. Contrariado pela decisão de Senna, Montezemolo foi procurar Schumacher, que também disse não ao presidente da Ferrari. O alemão achava que ir para a Ferrari em 96 era bastante arriscado, que de repente ele poderia acabar sua carreira sem nenhum título mundial. Ele sentia que as melhores chances de ser campeão mundial ainda residiam na sua permanência na Benetton, que a partir de 95 teria motores Renault, assim como os da Williams. A primeira corrida de 95 seria em Interlagos. Tetracampeão em 94, Senna iria pilotar um carro com o número 1 pela primeira vez em 3 anos. Ele iria alinhar o seu carro para largar na pole position em Interlagos, e aquela era a sua pole 74 na carreira. Na largada da corrida, Schumacher largou melhor, mas Senna retomou a ponta antes do Pinheirinho, e ressalvadas as trocas de posições, pelas paradas nos boxes, manteve até o fim, para a enorme alegria da torcida brasileira. Aquela acabou sendo a terceira vitória do brasileiro em sua terra natal e também foi a primeira vez que ele conseguiu levar o seu carro até os boxes após uma vitória em Interlagos. Nas duas outras vezes, por razões diferentes, ele havia ficado parado na reta oposta. Em 91 ele estava esgotado fisicamente depois daquela corrida épica, enquanto em 93 ele havia sido cercado pela torcida no meio da reta oposta. Em comparação com as suas duas outras vitórias no Brasil, aquela havia sido bastante tranquila. Era sua vitória 50 na carreira e ele agora estava a apenas uma vitória de igualar as vitórias de Alain Prost, seu antigo grande rival na Fórmula 1, e então seu grande aliado na luta para melhorar a segurança dos carros na Fórmula 1. O placar da temporada indicava 10 pontos para Senna e 6 para Schumacher, o segundo colocado da corrida. A corrida seguinte marcaria a volta da Argentina à Fórmula 1 e Senna novamente largou na pole. Entretanto, ele e Schumacher não largaram tão bem e foram ultrapassados por Damon Hill.
Apesar de retomar a ponta logo depois, na 16ª volta, Senna acabou tendo uma pane elétrica em seu carro e acabou abandonando. A vitória acabou ficando com Hill e Schumacher chegou em terceiro. O placar agora indicava empate de 10 pontos entre os dois principais postulantes ao título, e provisoriamente Damon Hill também tinha os mesmos pontos que Senna e Schumacher. A corrida seguinte seria em Imola, e Senna largou melhor do que o pole Schumacher para vencer a corrida de forma bastante tranquila, apesar da ameaça do alemão à sua liderança no primeiro stint. O alemão acabou abandonando a corrida. Ao vencer a corrida, Senna finalmente pôde fazer a homenagem a Roland Ratzenberger, algo que ele teria feito se tivesse vencido em Imola no ano anterior. Aquela corrida havia sido em um 30 de abril, exatamente um ano depois da morte de Ratzenberger. Senna ergueu a bandeira da Áustria e homenageou o colega morto nos treinos do ano anterior. No pódio, ele pegou outra bandeira da Áustria e deixou bastante evidente que dedicava a vitória a Ratzenberger. A vitória em Imola fazia com que Senna igualasse o número de vitórias de Alain Prost, e pela primeira vez na carreira ele tinha o mesmo número de vitórias do seu antigo rival. O placar indicava 20-10 a favor de Senna e as coisas pareciam andar bem até que veio a primeira polêmica da temporada na corrida seguinte. Na Espanha, Schumacher novamente foi pole, mas na largada iria perder a posição para Senna, que colocou por dentro antes da curva 1 do circuito de Barcelona. Entretanto, o alemão colocou seu carro em direção ao Williams e o pneu dianteiro esquerdo do carro de Senna acabou furando, assim como o lado esquerdo da asa dianteira. O brasileiro caiu para o último lugar e foi para os boxes e acabou demorando bastante tempo. Schumacher venceu a corrida, enquanto Senna chegou apenas na 5ª posição. O placar indicava 22 para Senna e 20 para Schumacher. O brasileiro começava a formar uma impressão sobre as manobras que Schumacher fazia. Em Mônaco, Senna fez a pole, mas Schumacher acabou tomando a posição do brasileiro na largada. Entretanto, na entrada da Alta Mirrabot, Senna colocou por dentro e Schumacher novamente direcionou seu carro no sentido da Williams de Senna. Dessa vez, no entanto, Senna não teve problemas e acabou conseguindo retomar a primeira posição, ressalvadas as paradas dos boxes, não perdeu a ponta em nenhum momento. No final daquela corrida, o brasileiro aumentou ainda mais o seu reinado em Mônaco e alcançou a incrível marca de 8 vitórias no Principado, sendo 7 consecutivas e, de quebra, ainda superou o recorde de vitórias de Alain Prost. Ele era agora o piloto que mais havia vencido corridas em toda a história da Fórmula 1. Entretanto, ele sabia que este não era o seu principal objetivo, e sim o tão cobiçado pentacampeonato que até ali apenas Juan Manuel Fangio havia conseguido. O placar indicava 32-26 a favor de Senna, e a corrida seguinte seria no Canadá. Para o Canadá, Schumacher faria a pole e Senna largaria melhor que o alemão, mas o brasileiro teria um choque com o retardatário Jean-Christophe Bouillon na 19ª volta e abandonaria a corrida. Schumacher também teria problemas nessa corrida e a 12 voltas do fim ficou lento e teve que fazer uma parada extra nos boxes. Acabou ficando apenas com a 5ª posição. A 5ª posição de Schumacher manteve a liderança de Senna no campeonato e o placar indicava 32-28. O vencedor da corrida do Canadá acabou sendo Jean Alesi. Na França, Senna foi pole, mas acabou chegando apenas na 2ª posição. Schumacher venceu a corrida e o placar indicava empate entre os dois pilotos, 38-38. Na corrida seguinte, Senna faria pole position e venceria sua 3ª corrida em Silverstone, enquanto Schumacher iria abandonar a corrida. Senna agora tinha uma vantagem de 10 pontos para o alemão, o placar indicava 48-38. Na Alemanha, Senna fez a pole, mas quem acabou vencendo a corrida foi Schumacher. O placar depois de Hockenheim indicava 54-48 a favor do brasileiro. E após um Nürburgring, parecia que as coisas caminhavam rumo ao melhor dos mundos para Senna, que abriu uma vantagem de 16 pontos para o alemão. Entretanto, ainda haviam 7 corridas pela frente, e as manobras do alemão e a benevolência da FIA Benetton ainda preocupavam bastante o brasileiro. Em Spa-Francorchamps, Senna não apenas não pôde lutar pela vitória, como também sequer pôde marcar pontos. O brasileiro teve problemas de câmbio e abandonou na 13ª volta da corrida. A vitória acabou ficando com Schumacher e o placar ficou 64-58. E as coisas voltariam a ficar bastante tensas em Monza. Senna fez a pole e manteve a ponta por quase toda a corrida. Schumacher se aproximou nas voltas finais da corrida, mas Senna segurou o alemão de forma limpa.
até que a 3 voltas do fim, Schumacher forçou uma ultrapassagem impossível por dentro na parabólica, perdeu o ponto de freada e acabou tirando ambos da corrida. A vantagem que Senna teria com a vitória acabou escapando e o placar se manteve do mesmo jeito, 64-58. Em Portugal, Senna abandonaria a 3ª corrida consecutiva, agora com problemas hidráulicos, e o brasileiro ainda teve o dissabor de ver o seu rival tomar a ponta na classificação do campeonato. Agora estava 64 a favor de Senna e 68 a favor do alemão. Na etapa que marcou a volta de Nürburgring à Fórmula 1, Senna fez a pole e teve a sua melhor atuação de 95. As circunstâncias de Nürburgring lembraram levemente aquelas de Donington Park em 93, em que o tempo instável confundiu a estratégia das equipes com relação aos pneus. Senna, que era um mestre em pilotar em pista molhada e em condições instáveis e imprevisíveis, teve outra grande vitória em sua carreira. Faltando apenas 3 corridas para o final da temporada, o campeonato estava empatado entre Ayrton e Schumacher, mas logo após a grande atuação de Senna no ano, veio a grande polêmica daquele ano de 95 em nossa realidade Sideway. Em Aida, Senna fez a pole, mas Schumacher tomou a ponta e no final da primeira volta, na reta de chegada, tentou a ultrapassagem. Schumacher colocou o carro no meio e Senna tentou ultrapassar por fora, mas o alemão jogou o brasileiro contra a grama. Senna teve o pneu furado e não conseguiu levar o carro até os boxes, o que causou o seu abandono. O placar da temporada ficou 74 para Senna e 84 para Schumacher, faltando apenas 2 corridas para acabar o campeonato. Isso significava que bastava Schumacher ser segundo nas 2 corridas posteriores que ele seria campeão do mundo, mesmo que Senna vencesse as 2 corridas restantes. E foi exatamente isso que aconteceu. Senna venceu em Suzuka e também venceu em Adelaide, mas o alemão foi segundo nas 2 e acabou levando o título mundial. O saldo final de Senna no final de 95 da nossa realidade Sideway foi este que nós estamos vendo aqui. 4 títulos mundiais, 85 poles e 57 vitórias. Senna lembra que o sonho do Penta havia sido adiado para o ano seguinte. As lembranças pululavam na mente do brasileiro, mas a sua atenção foi chamada por um dos fiscais de Suzuka. Estava quase na hora de ele voltar a pilotar o carro de seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Esta pilotagem fazia parte de um evento que a McLaren e a Honda organizaram, já que naquele ano de 2018 as duas estavam juntas de novo. A parceria enfrentava tempos muito difíceis e a Honda só continuou insistindo com a McLaren por ter sido aconselhado por Senna a não desistir. Ele havia feito um acordo com a McLaren de que ele iria ter cuidado com seu carro de 88 durante a pilotagem, mas as lembranças difíceis daquela temporada de 95 mexeram com seus brios e ele não quis nem saber. Decidiu acelerar tudo o que podia. A volta no circuito de Suzuka seria dada por Senna na sua McLaren Honda de 88, também por Alonso em sua McLaren Honda de 2018. Apesar da idade de ter ficado tanto tempo sem pilotar, ele imediatamente se readaptou ao carro. No final das contas, ele acabou fazendo um tempo de volta bastante decente, não tão bom quanto nos seus velhos tempos, mas ainda assim ele sentia que com um preparo melhor poderia fazer mais do que aquilo. Era o Senna dos velhos tempos e o seu inconfundível espírito de sempre buscar se melhorar. Após a volta de cada uma das McLaren Honda, Senna e Alonso posaram para uma foto próxima ao carro do espanhol. Alonso comentou com Senna: "Ayrton, se nós tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos para 88, você me deixaria pilotar o seu carro em alguma corrida?" Senna então respondeu: "Sem chance. Se eu deixasse de correr alguma corrida, eu poderia não ganhar o campeonato." Senna voltou ao Brasil com um enorme sentimento de nostalgia. Foram tantas lembranças que vieram em sua mente naquela saudosa McLaren que ele ainda estava processando tudo que ele havia vivido. Apesar da desagradável lembrança da temporada de 95, ele sabia que ainda teria muitas coisas boas para lembrar, não apenas de sua carreira, como também de sua vida. É isso aí, meu amigo, espero que você tenha curtido a parte 2 do nosso mágico Flash Sideway do Senna. Enquanto você aguarda a próxima parte dessa história, peço a você que compartilhe com os seus amigos este e o outro vídeo da nossa história. Assim você ajuda o canal a continuar compartilhando essa história com você. Muito obrigado pela atenção, meu amigo, e nos vemos na parte 3 desse Flash Sideway.